fazer hoje para o Conversas da Treta. Queria falar-vos sobre algo que eu costumo fazer quando quero adormecer e não vem o sono. Quando eu quero adormecer e não consigo, na maior parte das vezes, eu ponho-me a fazer cálculos de cabeça. A fazer contas. Eu gosto muito de matemática e de física, não é? E já consigo resolver vários problemas interessantes dessa forma. Sem papel nem caneta, só fazendo as contas de cabeça. Eu não sei se já disse aqui, mas já devo ter dito que a minha área de estudo de base é química. Portanto, eu tenho um curso de Engenharia Civil, depois fiz um mestrado em Marketing, mas a minha área de estudo do liceu é química. E já trabalhei muitas vezes como analista químico em vários laboratórios. Gosto bastante de química. Ora bem, então o que é que eu comecei a tentar resolver ontem à noite para adormecer? Eu pensei assim, será que eu consigo deduzir quanto é que vale a constante dos gases perfeitos? Uma constante chamada R. Salvo erro, constante Boltzmann. Não tenho certeza se chama constante Boltzmann, mas penso que é. Será que eu consigo deduzir? E, para deduzir essa constante, eu tenho que usar uma equação que é a equação dos gases ideais, ou dos gases perfeitos, que eu já falei aqui uma vez no canal, já usei num vídeo, para calcular qual é o peso do ar que está nas câmaras de ar das bicicletas. Eu tive que recorrer a essa equação. E usando essa equação eu consigo chegar ao valor da constante dos gases perfeitos. Mas preciso saber as outras 4 coisas. Então, essa equação diz-me o seguinte: a pressão de um gás vezes o volume em que ele está contido é igual ao número de moles desse gás. Eu já vou explicar isto tudo num, está bem? É igual ao número de moles desse gás vezes a constante vezes a temperatura a que o gás está. PV igual a nRT. Pois é. Mas só isto. Preciso de mais equações e preciso de alguns valores, senão era uma equação com 5 incógnitas. Não conseguia chegar a nada, né? Eu lembro-me dos meus tempos de química de uma frase, uma grande verdade da química e da física, que é o seguinte: uma mole de qualquer gás a PTN, ou seja, a pressão e temperatura normais, ocupa 22,4 litros. Nunca mais vou esquecer disso. Portanto, então vamos lá esclarecer primeiro o que é PTN, pressão e temperatura normal. É tipo uma bitola. Quando se diz que algo está a PTN, significa que está a temperatura de 0 graus centígrados e significa que está a pressão de uma atmosfera. A pressão que nós vivemos aqui à superfície da Terra chama-se uma atmosfera. Precisamente porque temos uma atmosfera por cima de nós, está bom? O que é uma mole? Plural, mole também. Uma mole é a unidade em que se mede átomos. Portanto, na natureza, os átomos não se juntam aos 3, aos 4, aos 5, juntam-se aos milhões. Então não faria sentido estar a metermos átomos em unidades que tivessem poucos átomos. Então uma mole é uma unidade que mede átomos e que são muitos. São cerca de 6 vezes 10 levantado a 23 átomos. Portanto, 10 levantado a 23 é 1 com 23 zeros à frente. Uma mole é 1 mais 23 zeros átomos. Está bom? E é assim que se mede a quantidade de átomos em química. Qual é o problema para resolver isto? Além de estar a fazer isto tudo de cor enquanto estou deitado, sem papel nem caneta, eu sei que para
usar a equação dos gases perfeitos, a pressão não pode estar em atmosferas. A não ser que eu quisesse calcular aquela tal constante, a R, para atmosferas. Existem várias versões dessa constante. Depende das unidades em que nós queremos trabalhar. Mas a unidade que me interessa é aquela que é usada no sistema métrico. São as unidades corretas com que se deve fazer os cálculos em física e em química. São as unidades do sistema métrico. E as atmosferas não é a unidade de pressão do sistema métrico, mas sim um Pascal. Então, eu sei que a equação dos gases perfeitos não usa atmosferas, usa pascais. Também sei o volume em litros e também sei que a temperatura não é em graus centígrados, é em graus Kelvin. Mas, por sorte, sei converter graus centígrados em graus Kelvin muito facilmente. Já com a pressão foi um bocadinho mais complicado, tive que recorrer a um cálculo paralelo. Tudo bem, eu sei que para passar de graus centígrados para graus Kelvin é só somar 273,15. Aproximadamente somar 273. Já agora deixem-me dizer-vos uma curiosidade, para quem gosta de ciências. É o seguinte, enquanto que a escala dos graus centígrados é uma escala relativa, a escala que mede a temperatura em graus Kelvin é uma escala absoluta. O que é que isso significa? Significa que a referência que existe para a escala dos graus centígrados, que é o zero, é uma escolha relativa. Nós, ou os cientistas, digamos, quando criaram a escala dos graus centígrados, eles disseram assim, vamos usar 2 pontos de referência para esta escala, em que o 0 é no ponto de congelamento da água e o 100 é quando a água ferve. Foi assim que construíram a escala dos graus, depois dividiram em 100, aquele intervalo. Mas a prova que é uma escala relativa é que a escala nem sequer termina no 0. Nós podemos continuar a diminuir a temperatura, não é? Graus negativos. Ora bem, os graus Kelvin é uma escala absoluta porquê? Porque o 0 da escala Kelvin é mesmo de 0, ou seja, não dá para descer mais. É a temperatura mais baixa que se pode transmitir ou a que se pode colocar algo. Porquê? Porque a temperatura, no fundo, mede a energia da matéria, a trepidação dos átomos. Ok? A temperatura mede essa energia. O 0 na escala Kelvin, que são 273,15 graus centígrados negativos, é o ponto em que a matéria deixa de ter trepidação. Não há qualquer energia cinética nas partículas. É impossível baixar mais do que isso. As partículas estão congeladas, digamos, não dá para congelar mais. Está bem? Portanto, é mesmo absoluto. A escala Kelvin é absoluta. Isto é só uma parte. Bom, vamos lá. Então eu já sei que quando eu usar a minha equação dos gases perfeitos, em vez de usar, quando eu for aplicar aquela história do AP, que é pressão e temperatura normal, quando eu for aplicar o 0 centígrados na equação, eu não posso aplicar o 0, eu tenho que aplicar 273, que é a temperatura convertida para graus Kelvin. Por outro lado, eu também sei que quando eu for escrever lá uma atmosfera na equação, eu não posso escrever lá uma atmosfera, eu tenho que colocar a pressão em Pascal. O problema é que eu não me lembrava quantos Pascal é que são uma atmosfera, porque eu já não mexi nisto há muito tempo. Usei a equação quando foi para fazer o tal vídeo sobre o ar nas câmaras de ar das bicicletas, mas acho que não precisei de fazer esse cálculo. E como já não mexo há muito tempo nisto, esqueci-me de qual é a conversão. Então, eu sei que a pressão ppm é uma atmosfera, mas eu preciso converter isso para Pascal. Mas através de um raciocínio paralelo.
Eu cheguei lá. Qual é o raciocínio paralelo? É o seguinte, eu sei que, por vários motivos, eu sei que quando nós descemos 10 metros debaixo d'água, a pressão que está sobre nós aumenta uma atmosfera. Portanto, à superfície nós estamos sujeitos à pressão de uma atmosfera. Se mergulharmos 10 metros, conforme seja água salgada ou água doce, vai variar ali um bocadinho, mas de forma assim simples, a pressão vai duplicar, vai passar para 2 atmosferas. Então, eu sei que a pressão causada por uma coluna de água de 10 metros equivale a 1 atmosfera. E também sei qual é a definição de 1 Pascal. 1 Pascal é 1 Newton, que é uma unidade de força, por metro quadrado. E o que é uma força? Uma força é uma massa vezes uma aceleração. Então vou pensar assim. Quanto é que pesará uma coluna de água de 10 metros de altura com 1 metro quadrado de secção? Imaginem um poço quadrado. Um poço quadrado com 10 metros de água. Quanto é que pesa a água que está ali dentro? São 10 metros cúbicos de água que estão ali. 10 toneladas. 1 metro cúbico são 1000 litros. 1 litro de água pesa aproximadamente 1 kg. Estamos a falar de 10 mil quilos. 10 mil quilos naquela coluna de água. Está bem, quilos é peso. Eu quero transformar isto em força. Qual é a aceleração que aquela água está a sofrer? Muito embora ela esteja imóvel, mas ela está a sofrer constantemente a aceleração da gravidade. São 9,8 metros por segundo quadrado. Vou arredondar para 10, para simplificar os cálculos. Então, se eu quiser passar aqueles quilogramas de força da água, que são 10 mil, se eu quiser passá-los para Newton, é só multiplicar pela aceleração da gravidade, arredondada para 10, em vez de 10 mil eu vou passar a ter 100 mil. Tenho 100 mil Newton em cima daquele metro quadrado que é a base do poço. Mas eu sei que 1 Pascal é 1 Newton por metro quadrado. Então aquela coluna de água vai criar 100 mil vezes mais pressão. São 100 mil pascais. Conclusão, uma atmosfera são cerca de 100 mil pascais. Na realidade, o valor correto é 101 mil qualquer coisa. Eu consegui chegar a um valor muito aproximado. 10 à quinta, 10 mandado a 5 pascais. Agora, já tenho a pressão em pascais. Tenho o volume, eu sei que uma mole de um gás APTN ocupa 22,4 litros. Então, 100 mil vezes 22,4 é igual a nRT. N é uma mole de um gás APTN. 1 vezes R vezes o T. Como eu estou a calcular a APTN, são 0 graus centígrados, 273 graus Kelvin. Eu só preciso de, nesta equação, o R é incógnita, é a constante que eu quero encontrar. Só preciso isolar o R para descobrir quanto é que ele vale. O resto já são tudo números. Descobri então que o R, eu passo a temperatura, portanto o 1 da mol é como se não estivesse lá, eu passo os 273 a dividir para baixo da pressão e do volume. Descobri então que o R é igual a 100 mil vezes 22,4 a dividir por 273. Ora, fazer estas contas de cor não é muito fácil. Mas existe uma coisa chamada aproximações. O que é que eu vou fazer? Vou tentar arranjar múltiplos para o numerador e para o denominador. Eu sei que 273 é divisível por 3. 270 é e 3 também é. Portanto, 273 a dividir por 3 é 91.
dividir o numerador e o denominador por 3, vai aparecer 91 em baixo. Eu só preciso de dividir os 22,4 vezes 10 à quinta por 3 e fico com uma fração equivalente. Ok, então eu vou esquecer os 10 à quinta, vou pô-los de lado e vou dividir o 22,4 por 3. Não é fácil. Mas se eu dividir, em vez de 22,4, se eu aumentar ligeiramente o volume para 22,5, é muito fácil de dividir por 3. São 7,5. Eu sei disso, sei 225, são 3 vezes 75. Sendo assim, eu passo a ter uma fração já um bocadinho mais fácil. 7,5 vezes 10 à quinta sobre 91. Mais uma vez, eu vou arredondar isto um bocadinho, porque o 7,5 é divisível por 3. O 91 não é divisível por 3, mas 90 é. Eu vou arredondar ali mais um bocadinho. Vou fazer 7,5 vezes 10 à quinta sobre 90. 7,5 a dividir por 90 são 2,5 a dividir por 30. 2,5 a dividir por 30. O que é que eu vou fazer? Vou usar um zero. Do 10 à quinta vai passar a ser 10 à quarta. E o 2,5 passa a ser 25. Ou melhor ainda, vou usar dois zeros, passa a ser 10 ao cubo. E não sei se vocês estão a perceber o que eu estou a fazer. Eu tinha 2,5 vezes 10 à quinta. E em vez disso vou dizer que são 250 vezes 10 ao cubo. Tirei dois zeros no expoente do 10. Fica 250 vezes 10 ao cubo a dividir por 30. São 25 a dividir por 3. Eu dividi os dois por 10, assim em baixo. 25 a dividir por 3. Ok, eu sei que 25 é 24 mais 1. Não é? 24 a dividir por 3 são 8. E 1 a dividir por 3 são 0,3. Sendo assim, eu chegaria a uma constante de 8,3 vezes 10 ao cubo para a constante. Ela está-me a aparecer 1000 vezes maior do que é na realidade. Pode ser um erro nas unidades, mas consegui chegar a um valor em termos de grandeza está 1000 vezes errado, mas o número é 8, qualquer coisa. A constante dos gases perfeitos. Agora tinha que estar aqui. Para esta altura já estava quase a dormir quando resolvi isto. Tinha que estar aqui a rever as unidades todas para perceber porque é que me está a aparecer 1000 vezes maior. Só pode ser uma unidade qualquer que está mal convertida aqui e que me está a aumentar a constante para 1000 vezes mais. Agora, voltando à questão da constante dos gases perfeitos, uma maneira de explicar que eu tenha chegado a um valor 1000 vezes maior é o volume não ser usado em litros naquela equação, mas sim em metros cúbicos.